Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou aqui na sede da Vídeo Filmes, produtora importantíssima para o cinema nacional. A gente está aqui do lado de um cartaz enorme do Central do Brasil e a Vídeo Filmes fica no mesmo prédio da Piauí, da revista Piauí. Eu já vim aqui, estou pela terceira vez aqui, então se você ainda não ouviu os episódios com a Malu Gaspar e com o José Roberto de Toledo, pode procurar, porque ficaram bem legais. A Malu e o Toledo fazem um podcast da Piauí, que é o Foro de Teresina, mas o nosso assunto aqui é o outro podcast da Piauí, o igualmente incrível Maria Vai com as Outras, pilotado pela nossa convidada de hoje, Branca Viana. Branca, obrigado por me receber aqui pra gente bater esse papo. Obrigada a você pelo convite. Legal. Branca, eu acho que você é a primeira não jornalista do Vida de Jornalista, né? Porque a sua formação é em letras, né? Eu queria até que você explicasse um pouco isso, porque você tem uma carreira já longa de intérprete simultânea, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso que eu não sabia, fiquei sabendo agora recentemente. Eu sou formada em letras, com mestrado em linguística e letras com especialização em interpretação simultânea, que era uma coisa que podia se fazer na época aqui na PUC-Rio, nos anos 80. Depois eu fiz um mestrado em linguística na UCL, em Londres, no University College London. E eu comecei a trabalhar como intérprete simultânea, que, para quem não sabe, é aquela intérprete que fica na cabine, de fone, como tem na ONU e nesses lugares. As pessoas falam errado o nome dessa profissão, falando tradução simultânea? As pessoas falam errado e os intérpretes e tradutores ficam muito irritados. Porque as pessoas não sabem a diferença aqui. A tradução é a tradução escrita. E interpretação é a tradução oral. E uma coisa é tradução, uma coisa é interpretação. Claro. E o que eu faço fazia até coisa de um ano atrás, é a interpretação simultânea, aquela em cabine, ou então consecutiva, que é aquela quando você fica do lado do orador tomando nota. O cara fala, você fala, a pessoa fala, você fala. A sua irmã também trabalha com isso, né, a Ana, né? Minha irmã também trabalha com isso, a Ana Viana, ela que faz o Oscar, por exemplo, na TV Globo todo ano, ela que faz. A gente trabalhava muito juntas, na mesma cabine. E eu faço isso há quase 30 anos. Eu sempre tenho a impressão de que é uma coisa muito difícil de fazer. É mesmo? Ou depois de um tempo você vai fazendo naturalmente? Não, é difícil. Eu dei aula também muitos anos na PUC-Rio de interpretação simultânea. Dei 12 ou 13 anos de aula lá. Parei ano passado. O negócio da interpretação é que é uma técnica. Como qualquer outra. Então você realmente tem que aprender a técnica. Você não pode só saber a língua e entrar na cabine e não vai sair nada, vai dar tudo errado. E aquela pesquisa, né? Eu imagino até que é um gancho para o nosso papo de hoje, porque muita gente deve imaginar que a interpretação simultânea é só sentar ali na cabine, ouvir e falar, como muita gente acha que fazer entrevista também é assim, é só você sentar e começar a conversar sem pesquisar nada. E não é, né? A gente tem um trabalho sempre enorme por trás sobre a pesquisa e a gente já vai falar sobre entrevista, muita gente é curiosa para saber sobre preparação, sobre a condução da entrevista. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o Maria Vai com as Outras, que foi um dos melhores podcasts de 2018, já voltou para a temporada nova em 2019, que já está em andamento. Se você, por acaso, que está ouvindo esse podcast, não conhece, o que eu acho bem improvável, você pode parar tudo que você está fazendo e ir ouvir. Pode parar até agora esse episódio, não tem problema. Não vou ficar bravo, depois você volta, porque é muito legal realmente. E eu queria saber primeiro como você teve a ideia de botar esse podcast na praça, botar no ar. Eu tive a ideia, porque eu sou grande ouvinte de podcast, assim, praticamente desde que existe podcast, que eu ouço os podcasts, principalmente os ingleses e os americanos, né, que são os mais antigos também. Hoje em dia já tem podcast bom em francês, já tem podcast bom em espanhol, e como eu sou intérprete, é muito importante para você conseguir manter todas as suas línguas em dia, você ouvir as pessoas falando na língua. Então, também tinha esse lado profissional, mas eu adoro podcast. Eu acho assim, a coisa mais divertida, mais legal do mundo. Somos dois. Podcast. E eu, como sou feminista, eu sempre ouvi muitos podcasts feministas, que existe muito podcast feminista por aí pelo mundo. Alguns mais bem feitos, outros menos bem feitos, mas tem muita coisa boa, assim, feita profissionalmente, muito interessante. Qual um que você indicaria para quem se interessar em ouvir? Olha, o que me inspirou é um podcast meio corporativo, assim, que eu não sei se as pessoas vão gostar muito, chamado The Broad Experience, que é um podcast sobre mulher e mercado de trabalho. Welcome to The Broad Experience, the show about women, the workplace and success. I'm Ashley Montite. E é uma inglesa que mora nos Estados Unidos, trabalhou em rádio pública americana durante quase a vida toda,
E resolveu ela mesma criar esse podcast, que ela achou que seria um bom assunto para discutir. E tem muitos outros também sobre mulher e mercado de trabalho, e muitos outros sobre mulher de modo geral. Tem um chamado Unladylike, que é muito divertido. Hello and welcome to Unladylike, where we find out what happens when women break the rules. I'm Caroline. And I'm Kristen. And what y'all just heard was 6'5" Lisa Leslie making the first ever dunk in WNBA history in 2002. Amazing! Eles têm a ver com o tema do Maria Vai com as Outras, que é um podcast também para discutir mulheres e mercado de trabalho, né? Na primeira temporada você dividiu ali por profissões, por áreas, e a segunda temporada com questões mais ligadas ao corpo e o efeito que isso tem no mercado, né? E aí, como é que aconteceu de você montar ali o projeto e fazer o podcast na Piauí? A minha ideia foi a seguinte, porque desde 2013 houve uma espécie de um redescobrimento do feminismo no Brasil, né? O pessoal mais jovem entrando no movimento, praticamente fazendo o movimento renascer, né? Que estava meio amortecido. A minha mãe é feminista, minha mãe é uma das fundadoras do movimento feminista lá atrás, nos anos 70, então para mim é uma coisa normal que me acompanhou a vida inteira, desde menina, mas para as mulheres mais jovens, não, né? O 2013 foi uma espécie de uma descoberta do feminismo. E eu comecei a olhar isso, achar tudo muito interessante que elas estavam fazendo, acho muito, muito legal. Mas eu comecei a sentir falta dessa discussão da perspectiva do trabalho, da perspectiva principalmente da independência financeira, porque eu acho que a independência financeira, ou a falta de independência financeira da mulher, está subjacente a muitos dos problemas que o movimento feminista discute hoje, como violência doméstica e direitos reprodutivos, assédio, a mulher tendo poder político e independência financeira, fica mais fácil. Eu não digo que as coisas sejam resolvidas, não é Claro. isso. O machismo é estrutural e é bem mais complicado do que isso. Mas já é uma base boa para conseguir resolver. Uma mulher que está sofrendo violência doméstica, porém tem independência financeira, tem mais chance de conseguir sair dessa relação de violência. Se as mulheres tiverem mais poder político, tiver mais mulheres no legislativo, mais mulheres no executivo, elas também vão poder mudar as leis para ter leis mais favoráveis à mulher em questões de direitos reprodutivos. Então, poder e independência financeira são questões importantes. E eu achei que estava faltando esse debate no movimento feminista atual aqui no Brasil, da questão da situação da mulher no mercado de trabalho. Então, eu achei que seria interessante tentar, eu mesma, entender como é a vida das outras mulheres nas outras profissões, que eram profissões que eu não conhecia, que eu não sabia como era por dentro. Eu conhecia as estatísticas da diferença salarial, a disparidade salarial no Brasil, que a mulher ganha mais ou menos 30% menos do que os homens, e que naturalmente tem muito poucas mulheres que são CEO de empresa, é algo em torno de 5, 6%, que é a média mundial. A representação política das mulheres aumentou em 50% nessas últimas eleições de 2018, mas 50% parece muito, mas não é nada, porque claro. Passou de 10% para 15%, então continua sendo... O efeito é muito pequeno. O efeito é muito pequeno. Então, eu comecei a achar que esse seria um assunto interessante de ser debatido, que estava um pouco faltando esse tema no debate. E cada um desses temas que você foi falando agora tem um episódio para isso, né? Você foi falando, eu fui lembrando de mulheres em cargo de chefia, você vai discutindo ali questões de mulheres na política, na ciência, enfim. Ficou muito bem amarrado ali. E o jornalismo, que também que há um debate também, que eu acho até que deveria ser mais forte do que é em relação à posição das mulheres, principalmente em cargos de chefia em redações. Você falou muito sobre jornalismo no episódio que você fez no festival Piauí Globo News com André Sadi, repórter da Globo News. Eu estava lá na plateia. Bom dia, todo mundo. Sejam bem-vindos a essa edição ao vivo do Maria Vai com as Outras. Eu sou a Branca Viana, sou apresentadora do programa. Foi incrível ali aquele episódio, foi até engraçado porque
Eu fiquei na plateia vendo e sentindo como se fosse um episódio do Vida de Jornalista, porque você fez exatamente as perguntas que eu queria fazer. E eu até mandei uma pergunta, né, na plateia, e você leu e foi super gentil. Eu li sua pergunta. E eu até hoje eu tenho um receio de convidar a Andrea para fazer um episódio, porque eu acho que esse episódio já existe, ele só não tá no Vida de Jornalista. Mas aquilo ali foi uma experiência legal, né, fazer com plateia ali pela primeira vez. E o próprio Maria Vai com as Outras é a sua primeira experiência como entrevistadora, não é isso? Eu não sou jornalista, então nunca fiz isso na vida. Eu já escrevi algumas matérias para Piauí, mas sempre ligadas à linguística. Eu fiz 2 matérias grandes sobre línguas indígenas, fiz uma matéria sobre jornalismo. Em 2010 eu fui para os Estados Unidos e fiz uma matéria grande sobre a ProPublica, que é aquela agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos. Eles estavam nascendo naquela época, eu estava muito interessada nesse assunto, eu fiz uma matéria sobre eles. Mas enfim, só uma coisa assim de diletante, não de profissional. Então, na verdade, a primeira entrevista que eu fiz para o Maria foi a última que foi ao ar, que foi a da Rosisca. O episódio que encerra a temporada. É o episódio que encerra a temporada em dezembro, acho, de 2018. Essa entrevista foi feita em janeiro de 2018. E você já conhecia ela antes também, há muito tempo, por causa da sua mãe? Foi por isso que eu escolhi. Legal. Foi por isso que eu escolhi a Rosisca. Eu, inclusive, falei isso com ela. Eu falei, olha, essa é uma experiência, eu não sei, a gente não sabe se vai dar certo ou não, eu quero muito fazer. A Paula Scarpim, que é a diretora do programa, quer muito fazer. E a gente está muito interessada, você topa? A gente não tem ideia se vai dar certo, se não vai dar certo, se a entrevista vai funcionar ou não, porque isso é uma coisa que eu nunca fiz. Você topa vir? E ela topou, ela me conhece desde pequena, ela me conhece desde criança. E eu sabia que era uma pessoa que eu poderia pedir para ela voltar no estúdio, eu poderia ir na casa dela, sabe? Ia dar para eu consertar, se fosse necessário. A sua mãe, você tem o mesmo nome da sua mãe? Eu tenho o mesmo nome da minha mãe. Isso é uma coisa que tem a ver com o feminismo da sua mãe? Nada a ver? Contrário. Eu fiquei com isso na cabeça, porque é uma prática muito dos homens, né? De botar o nome do filho e ser Júnior, filho, enfim. Mas não tem nada a ver com isso. Gozado, não tem, e tem a ver com o fato de que a minha família é uma espécie de matriarcado, mas não feminista, de jeito nenhum. Uma família super careta, tradicional. Mas a minha bisavó já chamava Branca. E aí a minha avó chamava Branca e a minha mãe eu. E a minha filha chama Luísa. Luísa é jornalista também. Luísa é jornalista, ela era da Folha, agora ela trabalha na BBC. Legal. E aí, voltando ao Maria, a ideia dessa nossa entrevista aqui, desse nosso papo, surgiu quando eu tuitei sobre o primeiro episódio agora da segunda temporada. E eu falei sobre uma coisa que tem a ver com condução de entrevista, que eu gosto muito da maneira como você não deixa ficar ali nenhuma dúvida e você, sempre que a entrevistada fala alguma coisa que você acha que precisa de um complemento, você fala, mas como assim? Explica melhor isso, o que você quis dizer com isso? E aí vem ali uma explicação e não fica nenhuma dúvida no ar, que é uma coisa até que eu tenho dificuldade de fazer nos episódios do Vida. Eu geralmente deixo o entrevistado falar, concluir o raciocínio, depois eu faço a minha pergunta, e eu acho que eu preciso exercitar mais isso, de perceber, é um olhar atento, né, do que a pessoa está falando. Você não, em nenhum momento você se perde do que a pessoa está falando. E aí você foi super modesta, falou que a edição é que resolve essas questões. Não é modesta, não, é verdade. mas você tem uma curiosidade ali mesmo de prestar atenção em tudo que a pessoa está falando e na sua cabeça você já fica ali avaliando o que pode ser complementado? Sim, sempre que a pessoa está falando alguma coisa que eu acho que... Bom, se eu não tiver entendido, aí obviamente eu pergunto como assim, o que você quer dizer com isso, ou em que sentido, porque eu mesma não entendi. Isso acontece com muita frequência porque muitas vezes... a vida delas é muito diferente da minha e eu não entendo mesmo. Mas como ouvinte de podcast, eu não gosto quando as pessoas que estão no podcast começam a falar de alguma coisa que eu não sei. Porque eu acho falta de educação deles. Eles estão falando de uma coisa e eu, ouvinte, estou aqui dizendo, mas peraí, eu não sei quem é essa pessoa. Parece que não é pro ouvinte aquele podcast. Explica quem é essa pessoa para eu poder me inserir nessa conversa de vocês, que eu estou aqui me dando o trabalho de ouvir. Então eu tento respeitar o tempo do meu ouvinte, e se a minha entrevistada cita um nome ou fala alguma coisa que eu às vezes até sei, mas eu acho que o ouvinte não vai saber, aí eu pergunto. E tem momentos que você até grava depois adendos que entram na edição, né? É como se fosse uma pequena pausa ali no episódio para você dar uma explicação, como se fosse um hiperlink ali, né? Você fala, isso aqui que ela falou, é isso, isso e isso, e aí fica super claro. As entrevistas são todas presenciais, não? Olha, eu só fiz uma entrevista pela internet usando aquele sistema Zoom, que a pessoa que eu estava entrevistada tinha. Eu não gostei. Eu gosto de fazer entrevista
na frente da pessoa. Faz uma diferença, né? Você sabe que pra mim faz, porque as minhas entrevistadas, elas estão abrindo a vida delas pra mim. São entrevistas pessoais, não são entrevistas necessariamente só sobre a vida profissional delas. Elas falam sobre casamento, sobre filhos, sobre assédio, sobre uma série de coisas que são privadas e que elas estão me dando o privilégio de se abrirem para mim, uma pessoa que elas nunca viram na vida, de um modo geral não são pessoas públicas, então são pessoas que também não estão acostumadas a dar entrevista, eu faço o máximo possível para deixá-las à vontade. Não funciona tão bem pelo telefone e como eu vi nessa entrevista que eu fiz por Skype, enfim, online, é um pouco difícil, mesmo você vendo a pessoa na tela, é difícil. Não é a mesma coisa, eu prefiro fazer ao vivo, nem sempre dá. Nesse caso não deu, era uma moça que não estava no Rio. Sim. E eu tinha que entrevistar ela, não dava para esperar, não dava para ir até São Paulo, onde ela estava. Você já chegou a fazer entrevistas fora também, né? Já, eu fiz na Bahia, fiz várias em São Paulo, fiz entrevista em Porto Alegre, fiz uma em Nova York, fiz uma em Portugal. De por acaso eu estar lá e a pessoa também, aí em entrevista em estúdio, sempre em estúdio. E vocês gravam onde, assim? Onde que você grava o podcast? A gente gravou a primeira temporada no estúdio da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. É onde o Foro grava também, né? Onde o Foro gravava também. Hoje em dia não, hoje em dia a gente grava no Estúdio Rastro, que é aqui pertinho da redação da Piauí, fica aqui a um quarteirão daqui. A gente está gravando lá. Tá. E aí sobre essas questões que você falou, que às vezes são temas que são difíceis para as entrevistadas colocarem ali para fora, né? Eu imagino que tenha níveis diferentes de dificuldade para você conduzir a entrevista dependendo do tema, assim. Eu lembro de um episódio que é um dos meus favoritos, aliás, que é aquele do sexo como ganha-pão, que você tem 3 entrevistadas ali, uma delas é uma prostituta, e aí ela tem uma hora que você até pergunta, acho que sobre que tipo de coisa os caras te pedem para fazer, e ela dá uma resposta meio genérica e você insiste ali e ela acaba se abrindo e falando umas coisas sobre o dinheiro, quanto é o cachê. São perguntas que não são fáceis de fazer, assim, né? Eu imagino. Quando ela tem um cliente, ela me fala o que o cliente quer, o que o cliente gosta, se tem algum pedido específico, se ele gosta de fazer tal coisa e tal, e se eu aceito isso. Fala a idade do cliente, e aí eu posso escolher se eu quero ou não quero. E o cachê, né? Qual é o cachê? A média é de 2.000, 3.000 por noite. Por noite que acaba sendo, né, 2, 3 horas, nunca é uma noite inteira. Então, sei lá, são umas 2, 3 horas para R$2.000. E chama cachê. E os pedidos especiais dos clientes, que tipo de pedido eles têm? Tem de tudo. Você lembra de algum outro episódio assim que foi muito difícil para você conseguir conduzir ali o papo? Olha, o da enfermeira. O do sexo não foi difícil. Ele não foi difícil, porque elas eram duas prostitutas, né? Uma prostituta de luxo, uma prostituta semi-luxo, digamos, mas que estava lá como atriz pornô, porque ela também é atriz pornô. Que tem uma hora que eu pergunto pra ela e ela vira pra mim e diz assim, você quer mesmo saber? Aí eu digo, sim, acho que eu quero. Não, você faz um alerta no início do episódio, né? Que tem um conteúdo ali que não é recomendado para crianças e para quem tem problemas, né, de ouvir coisas explícitas relacionadas ao sexo, que era melhor evitar, então você já deu um alerta ali, né? Eu achei que tinha que dar o alerta, porque isso foi uma discussão até que a gente teve, eu achei que eu tinha obrigação de dar o alerta, porque ali tem coisas que realmente, tem gente que se ofende, tem gente que simplesmente não gosta, que aquilo desagrada. E como os outros episódios anteriores, aquilo foi o 9º episódio, então se tivesse um ouvinte que já ouviu 8 episódios, que nunca teve nada disso, a pessoa se assusta, então, ou às vezes está ouvindo com filho, ou está ouvindo com gente mais velha, e é sempre bom avisar, porque ali teve umas coisas escabrosas, realmente. Mas esse não foi um episódio difícil, porque elas são muito abertas, estavam dispostas a falar, eu não tenho nenhum preconceito contra ninguém e nem contra a prostituta. Então, as coisas que eu estava perguntando eram coisas que eu não sabia. Minha vida é muito diferente da vida delas. E o da enfermeira foi difícil por quê? Da enfermeira foi difícil porque ela estava nervosa. Isso, às vezes acontece. A pessoa não está acostumada a dar entrevista, é a primeira entrevista que a pessoa dá, ela é uma menina muito jovem, muito articulada, muito, muito boa. E ela estava contando coisas complicadas do trabalho dela em comunidade.
E vocês já foram chamados para atender traficante que levou tiro? Eu nunca presenciei isso. Eu já atendi atores do tráfico, assim, para fazer algum curativo no alto do morro, para fazer bezetacil. O que é bezetacil? Bezetacil é uma medicação que a gente faz para sífilis, porque a esposa dessa pessoa era uma gestante e a gente fez o diagnóstico de sífilis e a gente precisava tratar ele também. E aí foi uma cena muito inusitada, assim, porque ele estava armado e aí ele colocou a arma em cima do carro, assim, e eu fiz a injeção no meio da rua. Ele baixou, assim, a calça, pode fazer, enfermeira. E aí eu, claro, como não, né? E ele com o maior medo, assim, da injeção. Eu disse, nossa, gente... Ele tava com medo da injeção? Ele tava com medo da injeção, né? Eu disse, nossa, como assim, né? Foi uma entrevista em que ela estava muito nervosa. Então, o meu papel e o da Paulinha Scarpim, que fica sentada do meu lado, foi deixar ela à vontade. A gente interrompeu a entrevista algumas vezes. Ela pediu para interromper algumas vezes, que ela dizia, não, peraí, isso aqui eu disse, mas eu quero que vocês tirem. Porque no início da entrevista, eu sempre começo a entrevista avisando a entrevistada que a entrevista é editada. Eu faço uma entrevista de 1 hora e edito para 15 minutos, 18 minutos, no máximo. Então, muita coisa cai na entrevista. Então, eu sempre aviso ela, eu digo, olha, é muito editada a entrevista. Então, qualquer coisa que você queira reformular, ou que você diga e você se arrependa e você queira que eu corte, ou qualquer coisa que você lembre no final, mas que na verdade tem relação com uma história que você contou no início, é só você avisar que a gente edita tudo. Então não tem problema nenhum, sinta-se à vontade. Se você chegar em casa e depois e dizer, ai meu Deus, eu disse aquilo, mas eu não posso porque meu pai vai me matar, liga pra gente e diz, olha, meu pai vai me matar, sabe? Por favor, tira, e a gente tira na boa. Claro, não tem, a intenção não é... Essa foi uma entrevista difícil, a entrevista com a moça que é vigilante, não sei se você ouviu, uma moça que faz segurança em show. Eu ouvi todos, Branca, sem exceção. Essa foi uma entrevista difícil, porque ela também não sabia, eu estava fazendo perguntas para ela de coisas nas quais ela nunca tinha pensado. Então, às vezes é difícil, se a pessoa nunca refletiu sobre aquilo, a pessoa não consegue responder. Então, essa foi uma entrevista muito difícil. Quer dizer, você diz que as pessoas te diziam, vem aqui, tem um caso comigo, que eu promovo você. Mais ou menos. E isso acontece muito com as mulheres que são Muito. Eu conheço várias que cederam. Ah, é? Estão trabalhando hoje em dia bem aí, mas cederam. E que você sabe que elas cederam ou é boato de que elas cederam? Não, sei que cederam. Sei. Como é que é ali no momento que estão você, a Paula e uma entrevistada, o que fica ali com você? Você tem um roteiro, você tenta montar as perguntas, como é que você se organiza ali para conduzir a entrevista? Muita gente tem curiosidade para saber como é que é isso, assim. É um trabalho em equipe, as perguntas são feitas ao longo de dias, semanas, às vezes dependendo de quando a gente marca, e a gente vai fazendo tudo em Google Docs, e a gente vai, sei lá, eu começo um roteiro de entrevistas, aí a Paulinha vem, acrescenta uma, tira outra, aí a Mari Faria, produtora do programa, entra no Google Docs, também tira uma, bota outra, diz, olha, eu acho que deve perguntar assim, ou perguntar assado, ou por que você não pega essa pergunta do final e puxa pra cima? Então é um trabalho de equipe, o roteiro de entrevistas. Durante a entrevista, acontece a mesma coisa. O Google Docs fica aberto na minha frente, com todas as perguntas. A Paulinha está com o computador dela e com o WhatsApp também. E ela vai me mandando perguntas durante a entrevista. Perguntas dela e, às vezes, perguntas de outras pessoas que estavam no estúdio. Quando a gente gravava no Instituto Moreira Salles, o Felipe Castro, que é o engenheiro de gravação, fazia milhões de perguntas. Ele ficava interessado e ele mandava as perguntas pro WhatsApp da Paulinha, ela botava no meu Google Docs e eu ia lá de ventríloco. Você até cita isso no episódio do festival, né? Você falou, hoje tem a plateia aqui que pode mandar perguntas e era uma situação ali diferente. Né? Isso pra mim é ótimo, porque a gente não consegue pensar em todas as perguntas sozinho. Claro. Então tem pergunta que a Paulinha vai pensar, ou às vezes até coisa que a entrevistada explicou, eu entendi, mas a Paulinha não. Às vezes por uma questão de geração, eu tenho 57 anos, a Paulinha tem 34,
Então... É um filtro tem, ali, né? Entendeu? Tem coisa que ela diz, não, mas peraí, eu não sei o que é isso, então explica. E aí depois o processo de edição você participa também? Como é que é? Em geral, eu faço o primeiro corte junto com... Funciona da mesma maneira. Eu transcrevo todas as entrevistas. Eu não edito em áudio, eu odeio editar direto em áudio. Teve pouquíssimas que eu fui obrigada a fazer isso por questão de tempo e eu detesto, porque eu gosto muito de mexer demais na entrevista. Entendi. Eu troco ordem... E trocar ordem é uma coisa difícil se você só tem o áudio, você esquece. É verdade. Você esquece, você diz, a pessoa falou, onde é que tá? Será que falou? Não lembro, não. E você tem a transcrição, você diz, não, essa resposta aqui eu quero que esteja lá em cima. Fica visual aquilo ali pra você. Fica visual, né? e eu já tenho o sistema todo de cor. Então tem o Google Docs, eu edito no Google Docs, a Paulinha também e a Mari Faria também, faz a mesma coisa. E a gente manda para uma pessoa para cortar o áudio, aí volta pra gente. Isso vai e volta, para cada entrevista, vai e volta pelo menos 5, 6 vezes. É mesmo. E vocês conseguem, tirando o exemplo que você deu da Rosística, que foi fora da curva, de você gravar muito antes e ele ser publicado lá na frente, você consegue fazer uma frente de episódios ou você vai gravando conforme vai publicando? Como é que é? Olha, eu tento fazer, viu? Eu tento ter uma gordurinha de episódio, não de episódio montado. Sim, isso a gente nunca conseguiu fazer. Mas é uma ambição. Mas sim, de entrevista sim. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma entrevista para um episódio que talvez seja o 5º ou 6º episódio e eu estou lançando ainda o 3º. Mas é simplesmente porque apareceu a pessoa. Claro. Apareceu a entrevistada certa, a pessoa estava por aqui, a gente conseguiu um contato, disse, não, então vamos fazer essa pessoa logo, porque depois a gente não vai mais conseguir. Isso pra mim é uma angústia de qualquer jeito, porque se eu não consigo fazer, acontece, por exemplo, o que aconteceu agora recentemente de eu ficar 2 semanas sem episódio, porque deu tudo errado e as entrevistas não rolaram, tava com umas 10 frentes ao mesmo tempo e não aconteceram. Tudo bem que o Vida é um projeto meu, né, então não tenho assim... Não tem o chefe me cobrando, tem que ter episódio, mas eu fico me cobrando. Mas você tem ouvinte cobrando, não tem? Exatamente. E aí, se eu consigo à frente, me dá uma outra angústia, que é, eu tô te entrevistando agora, mas a sua entrevista só vai ao ar daqui a 3 semanas, e eu fico com uma certa vergonha de falar, caramba, mas eu queria que já fosse ao ar logo, pra pessoa poder ouvir. E será que a pessoa acha que eu tô enrolando ela, que eu não tô publicando a entrevista? Então, de qualquer jeito, pra mim, é uma angústia, não tem muito jeito. Tem uma entrevista que vai sair no próximo episódio que eu fiz, deve ter... Tem 1 ano. 1 ano. Eu tenho até que avisar a moça. Tem que avisar a mulher que foi entrevistada. Olha só, eu acho que o episódio vai ser o 4º ou o 5º. Eu acho que o dela vai ser o 5º. Nossa. Na entrevista dela, não sei nem se ela lembra que ela deu. E vão ser 10 episódios na temporada? Eu acho que esses vão ser menos. A gente está com 8 episódios planejados. Entendi. E aí, Branca, pra gente arredondar aqui o nosso papo, eu queria pegar emprestado o tema geral do Maria e te perguntar especificamente sobre o jornalismo, sobre mulheres no jornalismo. Claro, você mesmo sem ter a formação de jornalista, você convive bastante nesse meio, você conhece redação. Então, queria que você refletisse um pouco sobre hoje o papel da mulher no jornalismo. O quanto a gente ainda está distante do que deveria ser, de mulheres ocupando posições de chefia em redações. Claro que cada área tem as suas características, né? Não, é difícil generalizar tudo, mas como que você vê esse tema hoje? Não acho tão difícil de generalizar, não. Dá para generalizar de geral, né? Dá para generalizar, sim. Tem muita mulher jornalista, maravilhosas, super, super competentes e muito pouca mulher em chefia. Muito pouca. Eu acho assim, eu não sou jornalista, então eu posso falar, não tem problema, Mas eu sou e também posso falar. Não estou colocando em risco meu emprego aqui, mas eu acho uma loucura como tem pouca mulher dirigindo redação no Brasil, uma coisa... Não é só no Brasil, mas enfim, claro. O Brasil é o país do qual a gente está falando. Mas não só isso, tem pouquíssima diversidade de um modo geral. Você tem poucos negros, vocês têm poucas pessoas de outras classes sociais, todo mundo estudou nas mesmas escolas, todo mundo fez os mesmos cursos de jornalismo, todo mundo é muito parecido. E isso naturalmente acontece em todas as empresas. Aqui no Brasil, se você for numa empresa de, telecomunicações, de telefonia, numa empresa de seguros, numa empresa qualquer, vai ser parecido. Acontece que no jornalismo você está cobrindo o mundo e é muito importante você ter perspectiva diferente. Você nunca vai ter pauta diferente se você não tiver gente diferente que está pensando nessas pautas. Então, não adianta você ter um bando de homem branco que fez jornalismo na USP, sentado em volta de uma mesa, tentando pensar em pauta diferente. Não vai sair, não adianta. E não adianta ficar um contratando o outro porque é parecido, porque estudou junto, porque trabalhou junto, não sei aonde.
tem que diversificar, tem que ter mais negro, tem que ter gente de classe social diferente, tem que ter gente que mora em lugar da cidade Geograficamente diferente, você tem que ter gente do norte, você tem que ter gente que entenda. A gente aqui só cobre o Sudeste. Os grandes jornais, né, e televisão só cobrem o Sudeste, parece que o resto do Brasil não existe. Você tem que ter gente de tudo quanto é lugar, de cidade grande, gente que cresceu em cidade pequena. Isso eu acho um problema do jornalismo no Brasil. Acho que melhoraria. O processo de seleção ainda é muito viciado, né? Sempre você vai buscar pessoas nos mesmos lugares. Nas principais faculdades, parece que o RH já tem um filtro ali, e naquele primeiro filtro você já acaba com a diversidade, né? Quem chega ali para ser selecionado, para ser avaliado, já é um pessoal com o mesmo perfil, e tem até um episódio do Vida que a gente discute isso com a Nina Vengrio, da Escola de Comunicação É Nós, que ela cita algumas iniciativas, assim, de, em vez de fazer o seu processo sempre na mesma faculdade, por que você não vai até a periferia e anuncia ali para quem está interessado? Tem, inclusive, escolas de comunicação em periferias são pessoas que estão doidas para participar do mercado também. Mas as redações grandes, principalmente, ainda estão muito atrás nesse aspecto, né? Então, você pode sempre treinar, gente. Se a pessoa claro. Porque se o teu padrão para contratar alguém é que a pessoa tem experiência em grandes veículos, você vai ter só homem branco. Claro. Mas se você abrir um pouquinho o leque e você estiver disposto a treinar, um treinamento provavelmente nem vai ser tão custoso assim ou tão longo, eu acho que você consegue gente mais interessante. E eu acho que é importante para o resultado do jornalismo. Eu acho que melhoraria o jornalismo no Brasil. E nós, como leitores e ouvintes, conseguiríamos compreender mais o Brasil. Eu não sei o que acontece lá no Centro-Oeste, eu não sei o que acontece no Norte, eu mal sei o que acontece no Nordeste, a não ser quando acontece uma tragédia, rebelião em prisão, o que aconteceu agora no Ceará com o ônibus queimando. Sim. Mas a vida cotidiana desses lugares eu não conheço e adoraria conhecer. Você é otimista de que isso pode mudar em breve? No jornalismo? Sim. Sim. Eu acho que cabe às pessoas como você, que estão dentro do jornalismo, que trabalham nos veículos, exigir da direção que tenha mais diversidade, claro. Que tenha mais mulher, que tenha mais negro, que tenha indígena, que tenha gente mais pobre, que tenha gente que venha do Brasil inteiro. Para melhorar o trabalho de vocês, vai ficar melhor. Tenho a menor dúvida disso. Branca, queria te agradecer demais pelo papo, foi muito esclarecedor em vários aspectos. Eu acho que fazer entrevista é uma coisa que a gente adora e que acho que quem está ouvindo tem curiosidade de saber como é que é esse processo. Então, queria que você terminasse convidando o pessoal para ouvir essa segunda temporada do Maria. Obrigada. Bom, para começar, obrigada pelo convite, eu adoro o seu podcast, acho super divertido. Ouço sempre e aprendo também bastante com como as pessoas vão contando, né, como elas fazem. Então, ouçam a segunda temporada do podcast, que é sobre corpo e trabalho, sobre como as questões ligadas ao corpo afetam mais as mulheres do que os homens. Vai ser uma temporada de 8 episódios e já está no ar. Obrigada, Rodrigo. Eu que te agradeço, foi muito legal. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Você pode deixar sua avaliação aí no aplicativo que você usa para ouvir. Segue o podcast também lá no Twitter, no @vida_jornalista. E a gente volta na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais.